Boa noite. Já estava com saudade de vocês. Fazia algum tempo que não tínhamos nossa live. E vamos esperar agora algum comunicado ao pessoal que nós estamos ao vivo, esperando nossa convidada. Enquanto aguardamos a Nete. Oi, boa Opa, noite. boa noite. É um prazer tê-la aqui conosco e com certeza vai ser muito bom para os nossos ouvintes, para quem nos assiste, porque vai aprender muito. Pessoal da educação, pessoal que gosta de escrever, né, vão com certeza trocar muitas informações. Muito Eu bem. que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com você essa noite, podendo compartilhar com as pessoas de casa nesse debate com você sobre esse tema que ainda é um pouco desconhecido pelas pessoas, mas que é um tema tão importante e tão especial na vida das pessoas, né? Um Verdade. tema que resgata memórias. Muito bem, enquanto o pessoal está chegando, e nós vamos começar nosso bate-papo daqui a pouco com a Nete, vamos mandar nossos abraços para aqueles que nos apoiam, para aqueles que sempre estão, de alguma maneira, nos apoiando, que é a KRV, financiamento de veículos, o RP Espaço Gourmet, que é você só ligar e pedir o seu lanche, pedir o seu bolo, né? A Graduar Consultoria, que faz palestras na área de educação, de administração, Graduar Caderneta, e eu sempre reforço, quem é professor sabe o que está passando agora no final do ano, né? De preenchimento daquelas cadernetas de papel que chega atrasada, e muitas vezes aquele professor que ensina 3, 4, sexto ano tem que pegar o mesmo conteúdo e sair fazendo várias cadernetas diferentes, praticamente copiando, né? E aí todo esse trabalho que o professor deveria estar se preparando, deveria estar lendo, deveria estar estudando, deveria estar preparando boas aulas, tem que se preocupar com muita burocracia. Então, fale com o seu secretário de educação, fale com os professores, com os diretores de escola, particulares ou públicas, para adotar a caderneta eletrônica. A caderneta eletrônica facilita muito o trabalho do professor. O professor vai com o celular, bota a falta dos alunos, a presença já é feita automaticamente, não precisa estar com a calculadora de lado, só colocar a nota, já faz a média automática. Então, senta em frente do computador, já prepara toda a sua aula na caderneta eletrônica. Então, peça com o seu diretor de escola particular, com o dono de escola, com os secretários de educação municipais e diga, vamos colocar caderneta eletrônica. Né? Não vamos passar com esse sufoco, não. Caderneta de papel todo ano chega atrasado e só dá prejuízo, só dá agonia ao professor. Então, graduar a caderneta, o CEPEM, o Centro de Estudos Psicanalíticos do Nordeste, com cursos em Pesqueira, Arco Verde, Canidé de São Francisco, terra maravilhosa, não é isso, Anete? Canidé de São Francisco, Patos, tá certo? E agora nós estamos organizando para o início do próximo ano, iniciarmos em São José do Egito. Então você que é de São José do Egito, que é das proximidades de São José do Egito, já vá se organizando, já vá procurando, entrando em contato com o CEPEM, para fazer sua matrícula, e logo, logo nós vamos iniciar, acho que a partir de final de janeiro, início de fevereiro, aí, lá em São José do Egito. Tá certo? Então procure informações, entre em contato. Esse programa, esse bate-papo com a Nete, será amanhã colocado no nosso canal no YouTube. Então, quem não assistiu hoje, ou quem assistiu somente uma parte, quer ver direitinho, quer prestar atenção, assista novamente lá no YouTube e divulgue, faça a divulgação da TV CEPEN. TV CEPEN, C-E-P-N, tá certo? E nosso abraço também ao Comercial Correia de Melo. O Comercial Correia de Melo, tá certo? Você faltou água na sua casa, bujão de gás secou, entre em contato pelo 87 996 36 15 30 e fale com Danilo. Fale com Danilo. Danilo, manda um bujão de gás aqui para casa. Danilo manda imediatamente. Pode ser domingo, sábado, feriado. O homem trabalha direto lá no Correia de Melo.
Comercial Correio de Melo aqui em Arco Verde. E faz entrega na sua casa, tá certo? E isso é que é bom, comunidade, principalmente nessa época de pandemia, as pessoas evitaram sair, tá certo? Então, um abraço a todos os nossos apoiadores e vamos começar agora a nossa conversa com Sim. Anete, não é isso? Anete, É isso. seja bem-vinda. Anete, eu vou começar com uma pergunta, tá certo? É curiosa, que muita gente aqui me ligou e perguntou, tá certo? Que sobrenome é esse? Me conta essa história desse sobrenome aí. Primeiro, pronuncia corretamente pra gente aí, que é cheio de letrinha estrangeira, não é isso? Chaparral, né? Chaparral. Eu adotei esse sobrenome em uma homenagem ao meu pai, né, que era conhecido por todos como Chaparral, né? Então, assim, eu também, até há pouco tempo, né, eu fiquei sem saber o significado desse nome Chaparral, né? Um nome forte, né? Um nome chamativo, né? Um nome interessante. E eu decidi fazer uma pesquisa, viu? Para saber realmente qual a origem desse nome. E descobri que ele tem uma origem indígena, né? Que ele é muito falado na língua castelhana, né? Que ele se refere a mata e chapada, né? E o significado para os indígenas alimentos resistentes ao fogo. Aí depois que eu vi esse significado, aí eu entendi o porquê, né, de terem colocado o nome da lanchonete, né, que era um lugar importante para meu pai, né, o local do trabalho dele, com o nome Chaparral. Então, ele tem realmente um significado, tem algo a ver com alimentos, né? E meu pai, ele sobreviveu a vida inteira, né, trabalhando de comerciante em lanchonete, né, com alimentos. Eu achei até interessante, foi muito importante investigar esse significado. Certo, mas você é da onde, afinal? Você é de Sergipe? Eu sou da cidade de Altamira do Pará. Sim. Eu sou paraense, mas minhas raízes culturais são de Sergipe. Eu costumo dizer que a cidade dos meus sonhos é Canindé de São Francisco, porque foi aqui que eu realizei todos os meus sonhos, né? Então, todos os meus objetivos, as minhas graduações, né? Que eu sou formada em pedagogia, aí a minha segunda graduação é em letras, né? Minha pós é em psicopedagogia institucional e clínica, e meu mestrado é em educação. Então, eu só saí para fazer fora de Canindé o mestrado, que eu fiz em Assunção, no Paraguai, né? E agora estou fazendo o curso aí, outra pós-graduação, né, em docência do ensino superior, e também sou aluna, né, do curso de psicanálise. Para mim foi um momento assim muito especial, muito importante, Canindé ter tido a oportunidade de trazer, né, de ter esse curso aqui, que é um curso que antes era só destinado para pessoas da área da saúde, né, da medicina principalmente, e agora, graças a Deus, nós, né, da educação e entre outras áreas aqui, estamos tendo a oportunidade de estar, o privilégio de estar fazendo esse curso aqui, né, na cidade. É muito importante. Graças a Deus, como eu falei, todos os cursos que eu venho conquistando, né, cada conquista está sendo assim, Deus está dando a oportunidade de fazer em casa, aqui em Canindé, né? Uma cidade que, graças a Deus, me proporcionou várias oportunidades e vem me proporcionando a cada dia. Cada dia eu tenho mais orgulho dessa cidade, por tudo que eu tenho conquistado, por tudo que, né, ela tem oferecido de bom para mim e para as pessoas que eu amo, que moram aqui também, né? Entendeu? Eu queria saber como é que é essa história lá do Pará, Sergipe, quer dizer, dois cantos quase de um lado do país e do outro lado do país, né? De lados diferentes do país. Como foi essa história? É uma história um pouco interessante, viu? O meu pai, ele fugiu de casa com 14 anos de idade,
E nesse fugir de casa, pegando carona, ele foi parar lá na cidade de Altamira do Pará. Chegando lá, ele foi adotado por uma família e lá ele estudou em uma escola de freira, né? Estudou nessa escola de freira. Daí vem que meu pai usava muito roupa de manga, calça social, sapato. Na escola de freira só entrava se tivesse com tudo completo, né? Até a meia. Inclusive, meu pai contou uma história que teve um dia que ele não estava com a meia, e quando chegou lá, ele disse ao colega, e agora, como é que eu vou entrar que eu não estou de meia? E aí ele fez um acordo com o colega, né? O colega disse, vamos fazer o seguinte, eu calço a meia no pé direito, você calça no pé direito, quando a gente subir as escadas que levantar um pouco da calça, eles vão ver que a gente está de meia. E aí a gente segue normal. E aí o que aconteceu? Quando meu pai foi subir, eles perceberam que meu pai estava sem a outra meia. O primeiro, o coleguinha dele, conseguiu subir numa boa, mas meu pai ele foi descoberto. E aí meu pai teve que devolver a meia para o colega, né? Mas eles, muito espertos, né? Lá de cima, que era um prédio, ele jogou as duas meias, ele tirou as meias, jogou as duas para meu pai calçou e subiu normal, né? Então, assim, lá no estado do Pará, meu pai estudou, meu pai se formou, e lá ele se tornou gerente do Hotel Xingu. E no Hotel Xingu, ele conquistou a primeira lanchonete Chaparral, que recebeu esse nome, né, de Chaparral, e a partir dessa lanchonete ele passou a ser conhecido como Chaparral. E aí, como minha avó achava que ele tinha morrido porque ele fugiu de casa e não deu mais notícias, Com então 14 minha anos, avó com 14 anos, né? dia, de um mês, de um ano, todo ano era uma missa para meu pai, né? E pegou um primo, em homenagem a meu pai, deu o mesmo nome. 14 anos depois, quando meu pai retornou para Sergipe, que teve uma tragédia na família do meu pai, a minha avó ela teve 13 filhos, mas aí dos 13 filhos morreram 11. Né? A família foi se acabando, se acabando. Meu pai voltou para Sergipe, decidiu voltar para Sergipe. Quando meu pai voltou para Sergipe, encontrou um irmão, um primo, né? Que havia recebido em homenagem a ele o mesmo nome. E como meu pai já era conhecido no estado do Pará como Chaparral, então ele pediu que todos em Sergipe chamassem ele de Chaparral. E daí ficou, não tem jeito. Se você perguntar aqui em qualquer estado de Sergipe quem é Chaparral, todo mundo sabe. Mas se perguntar quem é, ninguém sabe. Eu estou começando a desconfiar que essa sua habilidade de contadora de história tem origem genética, né? Sim, tem uma linha genética, né? Estou desconfiado que seu pai, pela história que você falou aí, já tem alguma coisa aí de contador de história também, né? Sim. Meu pai, ele era um contador de histórias, né, aqui na cidade. E aqui na cidade ele era muito taxado como um mentiroso, quando na verdade meu pai sempre foi um grande contador de história. E aí, com o falecimento de meu pai, antes do falecimento do meu pai, eu gostava de ouvir meu pai, gostava das histórias dele, mas eu nunca tinha pensado em contar histórias. E aí, com o falecimento de meu pai deixou uma maleta. Nessa maleta ele deixou registros. Ele deixou cartas, né? Deixou documentos escritos com essas histórias criadas por ele. E aí eu comecei a ver cada história e me interessei. E aí eu disse à minha mãe, olha mãe, eu vou publicar um livro. Aí minha mãe disse, mas é muito caro para publicar o livro. Como é que você vai fazer para publicar? Eu disse, mãe, eu vou publicar um livro. E minha mãe ficou assim, sem muito acreditar que eu ia conseguir. Quando foi um dia, eu recebi um convite para participar de um encontro de escritores candidaenses, como convidada, na praça aqui de Canidé de São Francisco. E aí, nesse encontro de escritores, eu assistindo ao encontro, o dono de uma gráfica aqui de Sergipe, inclusive é o dono da gráfica que organiza a Bienal do Livro em Sergipe. Né? Ele estava lá. E ele disse que os 5 primeiros livros que chegassem prontos no decorrer daquela semana seriam publicados gratuitamente. E aí era a minha oportunidade de publicar o meu livro. E aí eu esperei finalizar o encontro, né? Eu não conhecia Tinho Santana, que é o presidente hoje da academia,
Eu não conhecia Tinho, conheci nesse dia. E aí eu falei com o Tinho, eu disse, olha, o meu livro está pronto. Aí Tinho disse, bom, traga, se for bom, a gente publica. E aí, naquela semana, eu me sentei no computador, eu organizei todas as histórias que não estavam digitadas, né, apenas manuscritos. E aí, organizei tudo. Até o final de semana, eu entreguei para Tinho, tudo prontinho. E aí, Tinho olhou e disse, olha, são muito boas as histórias, vamos publicar. E graças a Deus, o livro foi um sucesso, sabe? A primeira edição esgotou já todas, vamos para a segunda edição agora, né? Aqui, ó, porque o escritor, ele recebe aqui o livro na caixa, tá vendo? Aqui, aqui é o livro. Esse é o livro, Chaparral e suas histórias e histórias. São histórias reais e histórias fictícias, nessas histórias que eram criadas por meu pai. Essa também da trajetória de vida do meu pai eu coloquei também, né? O meu pai, ele foi muito taxado aqui na cidade como um mentiroso, né? Quando, na verdade, ele sempre foi um grande contador de histórias. E aí meu pai decidiu colocar na história que existia um cara considerado o maior mentiroso do estado de Sergipe e que um dia ficou indignado quando alguém chegou para ele e disse: rapaz, eu conheci um homem que mente mais do que você. Ele mora lá em Canidé de São Francisco, tem uma lanchonete lá na praça e é um tal de Chaparral. O mentiroso, indignado porque nunca havia perdido para ninguém, decidiu ir até a lanchonete propor um desafio, onde ele contaria uma história, meu pai contaria outra, e assim eles decidiriam quem mentiria melhor. Aí meu pai disse, eu aceito o desafio, agora você primeiro conte a sua. Aí o mentiroso iniciou. Um cara pegou uma corrida de bicicleta, enfrentou vários desafios. Entre todos os desafios, o pior deles foi passar na frente de um caminhão bitrem. Eu fechei os olhos para não ver a morte dele, mas quando abri os olhos, ele estava em pé, do outro lado da pista, do lado da bicicleta e sem nenhum arranhão. Olhou para meu pai e disse, agora conte a sua. O meu pai simplesmente olhou para ele e disse, o cara da bicicleta era eu. Meu pai Meu pai ainda usou a história do rapaz e acabou ganhando a disputa dos mentirosos. Então, eu abro o livro com essa história, né? Essa é uma história. Nós temos os causos, né? Que são rimados, né? Temos aí Fatiando, que é um dos mais pedidos nos encontros de escritores no qual participo, né? Que ele tem começo, meio e fim, agora rimado. Me deu uma vontade danada de comer umas rolinhas assadas, então decidi pegar minha espingarda, minha bolsa de faxiar e fui para o mato. Chegando no mato, na primeira árvore que eu olhei, eu avistei 50 rolinhas. Coloquei 50 chumbos na minha espingarda e comecei a disparar até o último chumbo. Quando baixei a espingarda que olhei, eu tive foi a maior raiva do mundo. Eu só havia matado uma rolinha. Fui para casa injuriado, quase morrendo de raiva, e quando estava quase chegando em casa, pense numa sorte danada, quando eu olhei para cima que avistei 49 rolinhas correndo em fileira e 49 chumbos correndo atrás. Matei todas as rolinhas, coloquei na minha bolsa de faxiar, fui para minha casa, assei, comi com minha família e matei minha vontade de comer rolinha assada. Essas são histórias do livro Chaparral. Agora, eu acredito que as pessoas que estão nos assistindo conseguem entender um pouco, né, o porquê de meu pai ter sido taxado como um mentiroso, né? Era pelo tipo de história na qual ele contava, né? Então, algumas pessoas deram esse título por esse motivo, né? Inclusive, eu costumo até dizer nas minhas lives, porque para mim é um motivo de orgulho. Algumas pessoas dizem que as histórias de meu pai, quando lê o livro, é um pouco parecida com as histórias do Ariano, né? Do Ariano Suassuna. Eu senti a proximidade. Assim, alguma proximidade nesse sentido, né? Sim. Aí tem uma amiga aqui que ela conhece, né, o Valci Carrasco, algumas pessoas, e ela falou, olha, Nete, essas histórias dariam uma belíssima série na Globo. Ela disse, eu vou até mandar para ele, quem sabe essas histórias não são selecionadas para fazer um tipo, quem sabe, um Alto da Compadecida da vida. Então aí ficou, e a gente tá no aguardo, né? Vamos ver aí o que é que vai acontecer, o que é que vai proceder. Mas, assim, graças a Deus, com relação ao livro, eu fiquei feliz com o resultado, né? Inclusive,
tem muitas histórias que tem na maleta, que eu já conheço, e tem histórias também desconhecidas por mim, né? Eu fui um dia desse contar a história na Casa dos Idosos, e lá na Casa dos Idosos um senhor lá, ele disse, olha, já está no momento de gravar, ou de você publicar o segundo Chaparral, né? O segundo livro Chaparral. Aí eu disse, olha, eu tenho algumas histórias lá, mas eu ainda preciso de algumas para complementar o livro, né? E ele disse, olha, não se preocupe, eu conheço várias. Eu era daqueles que passava a madrugada lá com seu pai, né, ouvindo as histórias dele, e eu tenho em mente várias. E ele mandou 2 para mim, né? Eu estou aqui eles estão enviando para mim, porque eles querem, porque querem que eu publique o segundo livro do Chaparral. Eu acredito que vai sair, viu? Vai sair porque Eu as espero que pessoas sim. Eu estão espero que daquele sim. Eu não sei se você sabe, mas Ariano Suassuna disse que Chicó era real, né? Chicó, quem se inspirou, era um personagem real, que, por sinal, quando ele voltou na cidade lá, o rapaz que estava recebendo Ariano com a banda da cidade, aí tocou em Ariano assim e disse, você sabia que Chicó era meu pai? Aí Ariano, o pessoal até queria ficar zangado na hora, mas homenageou, né? Fez o agradecimento por ter feito o Chicó se transformar num personagem conhecido nacionalmente, internacionalmente, né? Que já faz alguns anos que passou o Auto da Compadecida e todo mundo ainda cita as histórias de Chicó. Né? Então, com certeza, essa coisa que marca, né? O que você está fazendo é registrar a cultura, né? Por acaso o seu pai, mas a cultura do nosso povo, registrando para a posteridade, para pessoas do futuro aí conhecerem. Mas você está me falando... Sim, diga. Eu ficava admirada na forma como ele, de repente, ele criava uma história, né? Um dia eu estava com ele lá na lanchonete, eu era pequena, eu lembro ainda mais, recordações boas a gente não esquece, né? Eu lembro que meu pai estava um pouco triste, mas ele nunca deixava transparecer para as pessoas a tristeza dele. Então chegou um rapaz, aí passou e disse, mas Chaparral, que tristeza é essa? O que é que está acontecendo? Que eu nunca vi o senhor tão triste. Aí ele disse, rapaz, eu comprei um passarinho ontem. Quando foi hoje de manhã, dei por falta do passarinho. E não é que o passarinho tinha voado com gaiola e tudo. Aí o rapaz já começou a rir, e aí entrou, né, já percebeu que era uma história. E aí meu pai disse, e o rapaz, mas rapaz, o prejuízo do senhor foi demais mesmo. Ele disse, rapaz, você não sabe o que foi pior. Aí o rapaz, o que foi, Chaparral? Ele disse, o passarinho voou com gaiola e tudo. E ainda carregou o passarinho do vizinho. Então, assim, do nada, assim, ele vinha na mente e criava uma história. Ele era muito ligeiro para criar as histórias. Então, assim, é motivo de orgulho mesmo, assim, ter crescido nessa cultura, né? Ele sempre, na minha infância, eu nunca recebia só um brinquedo. Eu sempre recebia um brinquedo acompanhado de um livro. E isso influenciou muito no meu desenvolvimento hoje como pessoa, né? Porque eu sempre... Aquela coleção, uma coleção, não sei se você lembra, mas tinha uma coleção da Xuxa, Xuxa Conta e Outra Vez, que tinha todos os clássicos. Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Bela Adormecida. Essa coleção eu ganhei por inteira. Então, meu pai me deu todas, né? Então, eu sempre tive... E antes era interessante que vinha a fita cassete e o livro. Bem interessante mesmo. Então, para mim, deixou assim, enriqueceu muito a minha infância, esse tipo de gestos que ele fazia. Olha, tem algumas pessoas aqui dizendo, já li 2 vezes, viu? Alberta Cristiane, né? Já li 2 vezes. Deixa eu ver. Alberta Cristiane disse assim, isso mesmo, belíssimo. E eu acho engraçado a sua história. O pessoal está divertindo, está gostando. Histórias interessantes, gostei. Aldenor, né? Aldenor Silva diz, parabéns, Anete Chaparral, pelas histórias e histórias contadas em livro. Parabéns, Anete. Bem, o pessoal aqui está elogiando. Obrigada a todos. Eu acho que você deve estar vendo aí também, né? Para estar ao vivo, fazer uma contação aí ao vivo.
Mas eu queria que você, antes de contar a história, você me falou de um projeto. Cartas. Como é esse projeto aí? Diz aí, conta Olha só, direito. deixa eu... né? Olha só. Eu sou coordenadora do projeto Cartas para Você. Esse projeto é um projeto belíssimo. Essas cartas que são colocadas neste livro é a que você escolhe uma pessoa para a qual você teve vontade de enviar uma carta ou dizer alguma coisa, mas que não teve a oportunidade, né? E aí você escreve essa carta. Se você não tiver uma pessoa para escrever, você pode fazer como eu, porque eu escrevi uma carta para o amor. Pela primeira vez, decidi escrever uma carta para o amor. Depois eu mostro para vocês a minha carta. Então, assim, eu não pensei em ninguém para destinar minha carta, então eu decidi escrever uma carta para o sentimento. Então, você escolhe aquela pessoa que você quer enviar essa carta, e aí você escreve. Nós publicamos neste livro, Cartas para Você. No dia do lançamento, você vai receber, né, o seu livro e o livro da pessoa que você quer, né, entregar a carta que você nunca teve a oportunidade de entregar antes, né, de dizer aquelas palavras que você, né, quis dizer, mas não teve a oportunidade. E é um livro muito rico. Ele tem a participação de pessoas de São Paulo, de Rio de Janeiro, do que você pensar de lugares aqui no Brasil. Nós temos pessoas participando deste livro, né? Está aberto a segunda edição, né? A segunda edição até agora janeiro, viu, gente? Até agora finalzinho de janeiro. Todas as cartas são enviadas para o meu endereço, né? São enviadas para o meu endereço e a gente faz, assim, se for um número muito imenso de cartas, é claro que a gente vai ver, assim, vai selecionar para poder fazer a publicação. Mas é um livro, assim, que fez maior sucesso, né? As pessoas gostaram muito. E eu, assim, foi a primeira vez que eu escrevi uma carta, viu, gente? Porque eu nunca tinha escrevido carta antes. Então, assim, aí eu decidi aqui escrever uma carta para o amor. Vou ler minha carta para vocês. Eu dei o tema O Desconhecido, né? Começou assim a minha carta. Hoje acordei muito cedo. E sabe qual a primeira coisa que me veio em mente? Você. Mas de repente me bateu um vazio imenso. E sabe por quê? Eu nunca te conheci pessoalmente, apenas de vista. Sempre te observei, te admirei, mas você nunca me deu a chance e eu gostaria muito de saber ao menos o seu nome. Pois sempre ouvi falar muito bem de você e por isso decidi te escrever, pois me disseram que és puro, sincero e também muito verdadeiro. E o motivo de te escrever essa carta é porque eu gostaria que soubesse que mesmo sem te conhecer, eu tomei a liberdade de te dar um nome e eu gostaria muito de te chamar de amor. Por ser puro, sincero e verdadeiro, procurei no dicionário uma palavra que trouxesse todos esses significados. Gostaria de um dia poder te conhecer pessoalmente, de viver com você o amor infinito, de poder viajar com você até a eternidade. Pois me disseram que só um amor verdadeiro é capaz de curar todas as feridas que tenho abertas aqui no meu peito. Anete Chaparral. Essa foi a minha carta, né? A primeira carta que eu escrevi na vida, viu, gente? Foi para esse livro, que é um projeto, né, lindo, que graças a Deus tá tendo aí a participação de muitas pessoas, as pessoas gostaram muito, né? E tá aberta aí as inscrições, né? Depois, qualquer coisa, eu passo aí o endereço, né, para aquelas pessoas que queiram participar, né? E mesmo que não possa vir no dia do lançamento do livro, não tem problema, a gente envia pelo correio e a gente dá um jeito do livro chegar em suas mãos. Anete, você está trazendo algumas coisas interessantes. Seu pai contava histórias e você disse que algumas pessoas até passavam a noite lá na lanchonete só para escutar as histórias, né? Do seu pai. Você disse, é a primeira vez que eu escrevi uma carta e lanço um livro de cartas, né, que já está na segunda edição. Segunda edição. Veja só, e essa juventude de hoje, acostumado a não ler o livro, a ver o filme, né? A não ler o livro, a ver o filme, a coisa de ação, de que muitas vezes não consegue se concentrar, no jogo do videogame. Como é que esse pessoal pode se interessar por história que
tem que puxar pela imaginação? Porque a história é uma coisa milenar, né? Lá quando nós estávamos ao redor das fogueiras, né? O contador de história, lá na África, em vários povos indígenas, contava a história do seu povo, contava histórias, as fantasias, e precisa muita imaginação. E aí, o que dizer para esse povo que não quer ler o livro, que só quer ver o filme? Então, a tecnologia é fantástica, né? É maravilhosa. Nós somos os usuários da tecnologia e acho que no nosso mundo de hoje é difícil, é impossível viver, né, sem essa tecnologia. Mas a tecnologia, ela ainda não tem, né? Ela ainda não tem o calor, ela ainda não tem o colo, né? Ela não tem o toque, né? Que nós temos, que nós seres humanos temos. Então, se por um acaso falta energia, né? O computador, o celular, ainda depende da bateria, vai depender da energia, né? Para a gente poder finalizar a leitura ou assistir algum vídeo, um filme, seja lá o que for, né? Mas se você está com o livro na mão, né? Você acende uma vela e você pode continuar a fazer de forma divina o que você vinha fazendo. Então, assim, tem essa vantagem, né, o calor humano, né, o aspecto humano, né, que a tecnologia ela ainda não consegue, não vai conseguir porque o calor humano ele é único, né? Então, assim, eu acredito que pelo aspecto humano a gente consegue vencer esses desafios e a gente vai não competir com a tecnologia, entendeu? Mas mostrar a importância de cada um deles da forma como deve ser vista, né? A tecnologia, se você tem uma criança que está usando o computador, que está usando o celular, você tem que ter um adulto, né, do lado para que possa estar mediando, né? Então, assim, nós somos seres bioculturais, né? Nós nascemos, né? Aprendemos a andar, aprendemos a se alimentar, mas nós precisamos, né, desse aspecto humano, né? Nós precisamos dessa cultura. Então, depende muito de ter um adulto do lado para estar fazendo essa mediação, né? Para estar colocando o que é importante, o que deve ser visto, o que não pode ser visto agora. Então, assim, é muito importante e nós temos isso conosco, entendeu? Então, a tecnologia é fantástica, mas ela não tem isso que eu falei, que é o toque, o calor, né, humano. Então, pelo aspecto humano, a gente consegue vencer esses desafios do dia a dia, né? E a gente se preocupa muito agora nesse momento remoto, né? Porque as crianças, elas não estão tendo, como nós tivemos, a oportunidade de pensar, né? É muito importante a gente pensar, né? Hoje em dia, no nosso tempo, né, a gente queria fazer uma pesquisa, a gente ia à biblioteca pública. Então, nesse momento, as crianças, adolescentes, adultos, eles querem saber de alguma coisa, eles já vão direto para os recursos, né? Para a internet, para o celular, para o computador. Então, assim, isso preocupa, porque por esse motivo, nesse momento, nós temos alunos, temos pessoas mais agitadas, né? Então, não existe aquele... A literatura, a contação de história, ela tem essa importância muito grande, porque ela consegue fazer a pessoa que está do lado, ouvindo, pensar, né? Consegue fazer essa pessoa que está do lado ter esse senso crítico, né? Então, isso é de suma importância nas nossas vidas, né? Tem algumas pessoas que dizem que a criança, alguns especialistas, né, gente? Que diz que a criança, ela começa a ler, né, pelos ouvidos e o adulto pela boca, né? Então, nasce o leitor quando um adulto se dispõe a ler para aquela criança, né? Nesse momento nasce o leitor. Agora, ser leitor é algo que você vai decidir de acordo com o tempo, se você vai querer ser leitor ou não, né? Agora, a partir do momento que o adulto se dispõe a ler, quanto mais cedo o adulto se dispõe a ler para a criança, melhor. Ele vai se tornar um adulto, né, mais pensante. E a imaginação, né? E a imaginação, a criatividade. Eu, como sou de zona rural, a gente na zona rural, antes da energia elétrica, que não é só ser de zona rural, ser de zona rural antes da energia elétrica, né?
A gente muitas vezes ficava no terreiro, colocava as cadeiras ali, à luz da lua cheia, e aí vinha histórias. Às vezes também tinha uma fogueira no perto de São João, no São Pedro, e contava a história enquanto assava um milho ali. Vinha cada história, cada um contava uma história, e que viu tal coisa. Histórias que misturavam imaginação com contos populares, com histórias de vida também, né? E essa imaginação, esse misticismo, essa mística, se é que eu posso chamar de mística, é uma mística mesmo, essa mística ao redor do contador de história e cria uma alma de um povo, né? Cria a alma de um povo, de uma região. Então, é fantástico isso. Por isso que as pessoas esquecem que Ariano Suassuna, na realidade, pegou contos populares, se transformou no Auto da Compadecida. Né? Pegou o cordel e transformou no Auto da Compadecida. E foi por isso que foi aceito pelo Brasil inteiro. Porque conta um pouco da alma do povo brasileiro. Sim, e é isso que é ignorado, muitas vezes. Alguém disse aqui, deixa eu ver, Aldenor, né? Aldenor Silva, disse, eu já estou no segundo projeto de cartas para você. É um projeto muito lindo. Parabéns, Anete. Chaparral. Verdade. Coordenadora do projeto é Leonora, né? Albuquerque. Leonora é idealizadora e eu sou a coordenadora. Então pronto. Ela é idealizadora e você. Ela idealizou e você coordena, não é isso? Pronto. Eu quem coloquei. Isso. Eu também quero aproveitar a oportunidade, né, para falar de um projeto aqui, ó. Escritores Candidaenses Mirins. Esse projeto, gente, vocês não imaginam o sucesso que foi esse projeto. Esse projeto foi um projeto que passou, né, pelos professores, então os professores pediram para que os alunos contassem as suas histórias, né? E aqui tem histórias emocionantes, sabe? Histórias de fazer você chorar. Inclusive, teve uma história, né, que foi de uma menina chamada Cíntia, que o sonho dela era ganhar uma bicicleta. E o pai dela prometeu dar essa bicicleta para ela, e quando o pai saiu para a rua para comprar a bicicleta para ela, ele faleceu. Ele veio a óbito, e quando chegou em casa já chegou, né, voltou morto, e ela não teve a oportunidade de ganhar a bicicleta. E aqui na história que ela conta, ela diz assim, o meu sonho ainda é ganhar uma bicicleta, né? Ela conta toda a trajetória e ela coloca isso. E aí a gente, em um encontro de escritores canadenses, comovidas pela a história da Cíntia, né? Então a gente, uma turma decidiu se reunir, e aí convidamos a Cíntia para ir participar do evento, né? E no final do evento a gente já estava com a bicicleta lá, já toda cobertinha, né? E aí uma professora da Cíntia, né, na qual selecionou a história dela, foi lá para frente, leu a carta da Cíntia, e aí alguém já estava ali próximo da bicicleta, descobrimos a bicicleta e dissemos, Cíntia, aqui está a sua bicicleta. Essa menina chorou, sabe? Chorou, foi algo assim que comoveu todos que estavam no clube. Foi um evento no clube aqui de Canidé, então assim, através de coisas simples, né, de um livro, a gente descobriu assim essa história da Cíntia, que foi emocionante. Todos que leem o livro, sabe, é aquela história que sempre nos discos, né, a gente no livro sempre tem aquela história, sempre tem aquela música que a gente acaba gostando mais. Então assim, a história da Cíntia foi assim emocionante. Então esse projeto é um projeto belíssimo, também da academia, né, da Academia de Letras, na qual há 3 meses atrás eu participei de uma eleição e hoje eu sou a vice-presidente. Deixa para falar um pouquinho sobre a academia daqui a pouco. Deixa eu ler algumas coisas que o pessoal está mandando. Né? Diz aqui, Eric Rocha diz, então tem que cortar a energia elétrica de todo mundo. Acho que é porque eu falei do sítio, né? Não, Eric, Deus me livre. Eu sou a favor da tecnologia. O que eu acho é que a gente deve olhar algumas coisas do passado que são boas, né?
que são boas, como contar história, como a imaginação, e que na tecnologia é fantástica. Tanto é que nós estamos fazendo uso dela agora. Quer dizer, é graças à tecnologia que eu posso ter 1 hora hoje de conversa lá com alguém de Canidé de São Francisco e que vocês podem, de repente, estar sem estar ao redor de nenhuma fogueira. Sem estar ao redor de nenhuma fogueira, tá certo? Sem estar somente com aquele grupinho, e a gente pode estar compartilhando histórias, aprendendo muito, como eu estou aprendendo muito com a NET hoje, com muita gente que está nos assistindo também, né? E que essa conversa, por sinal, vai estar gravada e vai estar, outras pessoas daqui a uma semana estarão vendo ainda a nossa conversa, não é verdade, NET? Então, a capacidade da tecnologia é fantástica, eu sou a favor da tecnologia. O que eu acho é que a gente não pode esquecer as coisas boas do passado e idealizarmos. Hoje em dia, cada ser humano que tem uma rede social é um canal de televisão. É uma Rede Globo, praticamente, né? Tirando as proporções, né? As proporções de tamanho, tudo. Mas podemos atingir. Aldenor Silva diz, parabéns, Anete, vice-presidente. Daqui a pouco ela vai falar sobre isso, né? Vamos adiantá-lo. Inês Brito diz, que bom se existisse muitas Anetes, vida para que cada um contasse uma história. Muito bom, muito bom. Vamos contar a história. Vamos sim. Parabéns, Anete, pela iniciativa do projeto. Quem foi que disse aqui? Maria... É porque no Instagram é tudo junto o nome, né? Mas... Você está vendo aí, está acompanhando do outro lado aí, né? O Flávio diz, as crianças precisam de motivações, a motivação deve ser muito presente na escolha da família, etc. Então aqui, Aldenor diz, em 2021 vou fazer uma parte da equipe de psicanalista. Muito bem, aí. Juntamente com você. E doutor Jacques, assim que eu melhorar. Muito bem. Seja bem-vindo. Precisamos de contadores de história e de escutadores, né? Também, o psicanalista que vai escutar as histórias de cada um. É verdade, Jacques Patriota. A mística vem no seu imaginário. Muito bem, Maria. Deixa eu olhar aqui. Aqui. Sandro Márcio Dantas diz, acho que a melhor história sobre mística imaginária está registrada no romance de Ariano Suassuna, A Pedra do Reino. É verdade, é verdade. É um clássico, né? Verdade. Parabéns, Anete, minha professora, nota, aí, um aluno, né? Nota 1000. Anete, meus parabéns, você é um ser maravilhoso. Eduardo. Obrigada. Poliana. Poliana, abraço, Poliana. Poliana foi quem levou a psicanálise para Canidé de São Francisco. Né? A contação de história é fundamental para todos. Muito bem. Bem, vamos aí, não dá para ler de todos, né? Mas assim, né? Então vamos falar essa história dessa Academia Canidense de Ciências e Letras, Letras e Ciências, né? Ciências e Letras, né? Academia Canidense de Letras e Artes. De Letras e Artes, né? Desculpa aí. É de Letras e Artes. Muito bem. E vamos contar um pouquinho da história dela, que você foi eleita agora vice-presidente, não é isso? Muito bem. Presidente da academia. Muito bem. Olha, eu falei, já iniciei aí, né? Como foi que eu cheguei, né, até lá. Então, primeiro eu conquistei a publicação do meu livro nesse encontro como convidada, né? E a partir daí eu me uni a um grupo de escritores que eram literários, assim, pessoas amantes da literatura, assim como eu, né? E que tinha a vontade de
se juntar, né, e fazer uma academia. E aí nós decidimos nos reunir. Tivemos também o apoio, né, de algumas pessoas da Academia Sergipana. Vou citar aqui Domingos Pascoal, que é um grande incentivador da literatura de Sergipe, né? Ele só me chama de Chaparral. Quando ele me vê, ele esquece o primeiro nome. Agora, Chaparral, ele não esquece. Então, assim, ele foi uma das pessoas que motivou, que fez, né, de tudo para que a gente conseguisse conquistar, né, esse objetivo de montar a academia. E, graças a Deus, a gente conseguiu regularizar, documentar toda a academia. E, assim, hoje nós temos uma academia reconhecida, né, não só no estado de Sergipe, mas em termos de Brasil, né? Nós já somos reconhecidos com pessoas assim que têm a arte na veia, sabe? Cada um defende uma área lá na academia. Eu sou contadora de histórias, tem Val, que é cantora, canta uma voz belíssima, né? Tinho, que é cordelista, né? Então, assim, cada um traz um resgate de uma coisa diferenciada, e juntos nós somos a cultura popular aqui no município, né? Nós fizemos um projeto chamado belíssimo, a Academia Vai à Escola. Mas você precisa ver esse projeto. Então, a gente colocava o talá, nesse dia a Academia Vai à Escola, e as crianças, elas ficavam assim, muito, assim, sabe aquele tom de espanto? Porque quando a gente colocava o talá, que estava lá, que dizia os escritores, porque eles pensavam, algumas crianças, antes da Academia Vai à Escola, desse projeto, então eles pensavam que os escritores eram intocáveis, né? Que não tinha condições de... E aí, depois que a academia foi à escola, a gente colocou para eles que eles também poderiam ser escritores. Aí colocamos esse projeto do Escritores Canadenses Mirim, onde eles participaram, né? Então, assim, eles puderam se aproximar da gente, puderam perceber, porque eles ficavam naquela de que um escritor era muito distante, né? E aí a gente deu a oportunidade de mostrar para eles que o escritor ele estava muito próximo, que até eles poderiam fazer parte, né? Ser escritores também, como foram, né? Como na verdade são, né? Com essas cartas, com essas... Tem um aluno, tem uma coisa impressionante aqui, tem um aluno, o Guilherme, ele pediu, eu era professora na escola que ele estudava, e ele tinha 7 anos de idade, no lançamento do ano passado, do Cartas para Você. E ele pediu, quando eu cheguei na escola, ele ficou sabendo do projeto e ele pediu para participar do livro. Aí eu disse, pronto, então vamos fazer o seguinte, você quer participar? Ele disse, eu quero participar. Eu vi falando do projeto e eu quero participar com 7 anos de idade. Aí eu disse, pronto, então vamos fazer o seguinte, escreva uma carta para Papai Noel. Neto, teve um probleminha no som aqui, aí a gente não conseguiu pegar a última partezinha que você falou. A criança com 7 anos, aí você pediu que ela escrevesse uma cartinha para o Papai Noel. Aí essa parte aí... Eu pedi que ele escrevesse uma carta para Papai Noel. E esse menino escreveu uma carta belíssima. Deixa eu ver se eu consigo achar a carta dele aqui. Mas, assim, foi uma carta que ele acabou participando do livro. Não teve jeito. Todos ficaram, assim, admirados, né? Admirados. Disseram, esse menino já nasceu escritor. Pela forma, assim... E, assim, quando ele pediu para participar do livro, eu não imaginei, entendeu? Que ele chegasse a me surpreender como ele surpreendeu. Então, assim, foi assim, algo... Eu li essa carta lá no dia do lançamento do livro, chamei ele, o pai dele se emocionou, sabe? Foi algo, assim, surpreendente mesmo. Não estou achando aqui a carta, mas, assim, até o final, quem sabe a gente consegue encontrar e ler essa carta aqui, essa carta que eu tanto falei, né? Que esse menino surpreendeu mesmo. Mesmo que eu não encontre aqui... Mas eu posso ter... Gustavo Lins. Eu errei o nome, por isso que eu não estava achando. 64, agora tá fácil, agora eu encontro. Olha só a carta que o Gustavo escreveu.
E sabe o que ele disse para mim? Ele disse, tia, eu vou escrever a carta, eu vou fazer minha atividade e só vou fazer a carta quando eu tiver terminado a atividade ou no intervalo, viu? Para não atrapalhar minha aula, mas eu quero escrever aqui na escola, que é para a senhora ver que é eu que estou fazendo a carta. Então, assim, isso também assim, foi algo que me comoveu. Olha a carta do Gustavo Lins. Querido Papai Noel, quero te fazer 5 pedidos. O primeiro é a felicidade para todos, sejam ricos ou sejam pobres. O importante é que todos sejam felizes. O segundo pedido é para que as pessoas se ajudem mais e que façam isso fielmente. O terceiro pedido é que todos batalhem pelos seus sonhos. O meu quarto e penúltimo pedido é que ninguém tenha preconceito, pois todos nós somos iguais, seja branco ou seja negro. E o quinto e último pedido é que no mundo seja menos violência e muito mais amor. Essa carta foi assim surpreendente. Então, assim, nesse caminhar, 7 anos de idade. nós estamos descobrindo assim pessoas que esse menino já nasceu escritor. As palavras que ele colocou aqui muitas vezes nem chegam para alguns adultos. Então assim, foi assim, eu achei, sabe, quando eu peguei, eu me arrepiei pelo tipo de coisa que ele pediu, porque eu imaginei que ele pedisse um carrinho, que ele pedisse algum brinquedo, alguma coisa assim, e ele pediu algo que fosse não só para ele, mas que fosse para todos, né? E tudo relacionado a coisas do nosso dia a dia. Então, isso para mim foi surpreendente. Verdade. Sim, você tem me falado também que a academia já tinha tudo se organizado e já tinha, quer dizer, tem várias pessoas que já publicaram vários livros, né? Eu conheci alguns que já publicaram. Aí. Você publicou, você tem mais 2, se eu não me engano, já pronto para... Eu tenho publicado, tenho 2 prontos, né? Mas que ainda vai passar pelo lançamento, pela publicação, mas que já estão no ponto, né, de... Isso. Aí você falou, disse que ela tinha organizado uma editora, não foi isso? Na academia a gente já é editora, a gente já tem uma editora, né? Então, assim, para ajudar aos colegas, né? Para ajudar a academia mesmo, né? Então, assim, muitas coisas a gente vem, antes de eu entrar na academia, eu não era formada em letras, né? Mas aí eu vi a necessidade de eu me formar em letras, porque sempre precisava de alguém para estar fazendo a revisão, para assinar o livro, que fosse formado na área de letras. Então, a partir daí a gente foi vendo essas questões. Então, aí eu decidi me formar em letras para eu mesmo fazer esse trabalho, né? E, assim, aí a gente decidiu organizar a editora. Então, assim, a gente já, devido aos trabalhos acadêmicos que nós viemos desenvolvendo, então aí a gente viu a necessidade de trazer algumas coisas, se esforçar para conquistar algumas coisas que beneficiassem cada vez mais a academia, não só a academia, como as pessoas que estão ao nosso redor, que têm vontade também de participar, de publicar, né? E não tem a oportunidade, e nós na academia podemos oferecer, né? Algumas pessoas que já me procuraram, inclusive Aldenor, né? Ele, assim, quer dizer, ele tem um livro que eu acabei de revisar, né? O livro de Aldenor. Então, assim, eu já estou ajudando a outras pessoas, né? Então, assim, o nosso intuito é não só para si, mas para enriquecer a cultura do município, né? E nós, graças a Deus, estamos conseguindo, assim, de forma grandiosa, assim, de forma que a gente chega a ficar orgulhoso das conquistas que nós estamos conseguindo, né? Porque são conquistas que não são só para nós, mas que são para o povo, para aquelas pessoas que necessitam, que precisam, e a gente oferece, assim, da melhor forma possível para que essas pessoas também possam realizar os sonhos, assim como eu tive a oportunidade de realizar o meu, né? Inclusive, eu até comentei com você, a renda do livro Chaparral eu destinei, né, à construção do túmulo de meu pai. Porque meu pai, ele foi a única pessoa da família que é sepultada aqui na cidade de Canindé de São Francisco.
E a única também que iniciou a nova, né? A Chaparral, né? Caiu um pouquinho a internet aí. Bem, tivemos um probleminha com a internet de Anete. E ela estava falando a respeito da academia, Canidé. Mandei novamente a solicitação, mas caiu a internet. Vamos ver. Então, bem, aproveitando a oportunidade, mês de janeiro, segundo sábado, se eu não me engano, de janeiro, nós teremos um programa interessante aqui em Arco Verde. Não tem nada a ver comigo, mas me chamou a atenção pela proposta do programa. É dessa raio do Agnus Dei, a respeito com Deginaldo Galindo e Edilson Xavier, onde vão falar sobre política, administração, gestão pública, política local, regional e nacional. Então vai ser bem interessante, que são duas pessoas que têm se feito presente aqui na política, com seus comentários, com suas análises políticas, e que eu acho que vai ser bom para a cidade debater, né? Então, enquanto a gente aguarda a Anete aqui para nos despedirmos praticamente, porque já são 9 horas, a gente lembra que isso é interessante, a participação de vocês nesse programa, né? Bem, parece que a Neto está voltando agora. Vitória! Pronto! Muito bem, meu Neto. Consegui voltar, né? Essa queda aqui da internet. Olha, e veja só. E você gritou Vitória, eu não sei se era alguém daí ou Vitória porque conseguiu, né? É minha filha. Eu disse, Vitória, vem aqui para ver o que foi que aconteceu. Pronto. Então, você gritou Vitória e foi nos dois sentidos, né? Vitória porque conseguiu e Vitória porque era sua filha. Muito bem. Neto, nós já completamos 1 hora de programa. Vamos ter que nos despedir, mas eu já deixo aqui um convite para um próximo programa falando sobre história. Deixa eu ler alguém que falou aqui uma coisa interessante. Tem muita mensagem. Estou vendo. Aqui, sou filho de Ventrosa, fiquei até meus 16 anos em Arco Verde. Muito bem. Inês Brito. Meu abraço, Inês. Pronto. Muito bem, Neto. Vamos ter que encerrar agora. Então, eu queria até escutar uma história. Você contou 2 histórias, né? Sem perceber, mas você contou 2 histórias aqui. 2 não, 3. 3 histórias, né? Algumas histórias do seu pai e da Meia lá, né? E contou várias histórias, na realidade. Várias histórias. E a do menino, do escritor de 7 anos, né? Que foi muito bom, do Papai Noel. Interessante. Então, a palavra está com você para que possa se despedir. Né? E confesso que já estamos... Se fosse por mim, a gente permaneceria mais 1 hora aqui conversando. Tá certo? Com certeza. Contando show. Até a fogueira se apagar. Eu quero muito agradecer, né? Foi assim... ficou muita coisa ainda que eu disse que tinha muita coisa. Então, assim, trouxe histórias para contar histórias de livros, né? Mostrar qual a diferença do contador de história para quem lê a história. Eu trouxe algumas coisas assim, mas assim, quem sabe a gente marca um outro momento, né? Falar do baú de leitura, no qual hoje eu participo, o qual eu me destaquei como escritora, contadora de história profissional, né? Mas aí esse momento, ele é muito rápido, porque é 1 hora de relógio, né? E nós, na nossa conversa, a gente nem percebeu que o tempo havia passado. Isso. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade. Tem gente aí dizendo, e eu 2 horas. Eu só quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, podendo partilhar um pouco dessa cultura que é tão rica, né?
tão importante, tão emocionante que é a contação de história, né? Que é esse resgate de cultura, né? De raízes. Então, assim, espero que tenha outras oportunidades para que a gente possa debater um pouco mais sobre esse tema, que é um tema tão rico e tão importante nas nossas vidas, né? Muito obrigada mesmo, de coração. E até uma próxima. Eu aqui agradeço e eu já estou visualizando aí uma grande psicanalista, porque para ser um grande psicanalista tem que ser um grande observador. Né? E eu percebo que um contador de história é, antes de tudo, um observador. Né? Um observador, alguém com imaginação, alguém que sabe interagir com as pessoas, são essenciais para ser. Só para, embora a gente já tenha completado, eu acho que daqui a pouco o Instagram vai dar o sinal que vai cortar. Mas, segundo Freud, ganhou um prêmio. Você sabe que segundo Freud é praticamente um cientista, mas ele ganhou um prêmio como escritor. Quer dizer, e na obra de Freud você pode ler os casos de Freud como se fosse, como nós lemos, como psicanálise, mas você pode ler como grandes histórias. Né? O Homem dos Ratos, o caso Dora. Você pode ler aquilo dali como se fosse grandes histórias, grandes romances na realidade. Né? O que é o Complexo de Édipo na realidade? Senão um grande romance familiar. Né? Que é um grande romance familiar, o Complexo de Édipo. Então, a literatura e a psicanálise se entrelaçam. Tá certo? E eu, com certeza, já visualizei que Canidé vai ter uma grande psicanalista. Parabéns. Obrigada. Além de uma contadora de história. Além de uma contadora de história. Então, abraço a todos e espero até a próxima live e espero você novamente. Abraço. Sim, com certeza, com certeza. Tem muita coisa aí para a gente debater, viu? Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade e muito obrigada a todos que participaram aqui junto conosco, prestigiando esse momento. Valéria, obrigada, eu vi seu comentário parabenizando, viu? Obrigada, Cristiane, obrigada ao Denô, enfim, obrigada. A gente não tem como citar o nome de todos, que é muita gente, né? De coração, muito obrigada a todos vocês. Tchau, até a próxima.